O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 12 seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles, e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estás procurando? Eles disseram: Rabi, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhinhos, amado celebrante desta noite, vigário paroquial de Nossa Senhora da Piedade e todos os visitantes aqui conosco nesta noite, quero dizer que nós podemos seguir essa liturgia da palavra já sinalizada no dia do batismo do Senhor, que foi o domingo em que passou. Olhando essa sinalização, podemos também fazer quase que uma comparação. Quem passa na linha de trem vai estar lá escrito na sinaleira dele, lá da travessia: pare, olhe e escute. Hoje também é muito importante que nessa liturgia chama a nossa atenção para parar. Escutar o que Deus tem a nos falar, a revelar a cada um de nós. E essa revelação justamente começa com o Evangelho de domingo. Vocês lembram qual é o último versículo que diz do Evangelho de domingo? Este é o meu Filho amado, nele eu pus o meu bem-querer. E olha hoje, Samuel, este jovem adolescente, podemos dizer assim, não entendendo esse chamado, vai à procura de Eli e diz: aqui estou, me chamou. E Eli, não. Irmãos, esse chamado aconteceram mais 2 vezes. Aí, Eli entende. Então, meu filho, da próxima vez em que fores chamado, diga:
fala, Senhor, que teu servo escuta. Que bela expressão! Fala, Senhor, que o teu servo escuta. E Deus chamou novamente, e assim este filho se colocou a serviço de Deus, à escuta de Deus. É interessante que quando vai falar de Samuel, vai dizer que ele vivia diante da Arca da Aliança. Podemos dizer que nós hoje também podemos viver diante da Palavra de Deus, diante do sacrário, e às vezes também não conseguimos entender esses sinais. Então, uma das grandes metas do Padre Rodrigo Celso nessa paróquia é isto, ser também Eli. Para sinalizar para as pessoas o sinal de Deus. Creio que nesse dia em que vem a paróquia para tomar posse, já é um sinal dessa palavra. Uma hora o Padre Rodrigo Celso vai ter que ser Eli, uma outra hora vai ter que ser Samuel. E o que fez Samuel? É em dialogar com todo Israel, mostrar para todo Israel a força de Deus. E em meio a tudo isso, também ungiu Saul, ungiu Davi. Aí está uma grande ação de Samuel. Eu creio que para todos aqui entenderem esse chamado, deveria ler o livro de Samuel, o primeiro e o segundo. Para a gente ver assim, quem foi Samuel em Israel. Vem este salmo, que vai dizer para nós, eis que venho, Senhor, com prazer, fazer a vossa vontade. E quem é que fez essa grande vontade por excelência? O Cristo, que se colocou como servo, e que se colocou a serviço. Também ainda neste salmo, menciona para nós, também esse sentido do ouvir, né? Vai dizer assim, o salmo para nós, justamente, o salmo vai dizer para nós assim, sacrifício e oração não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Então, que o Senhor abra os nossos ouvidos para, de fato, ouvir o seu chamado, ouvir a sua palavra, ouvir o seu sinal de que Ele está conosco. E então vai continuando a apresentar, não pedistes oferta nem vítima, holocausto por nossos pecados. Então eu vos disse, eis que vem o Senhor. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faça a vossa vontade, guardo em meu coração a vossa lei. Então, nós temos que guardar no coração de Deus esta palavra, esse sinal. Olha, o Senhor está chamando sempre. Aqui já tiveram algumas pessoas que foram chamadas pelo nome e elas disseram, já vou. Olharam na janela ou na porta e não viu ninguém. Mas é o Senhor que está chamando. É o Senhor que está chamando para o nome, pelo nome, para que nós possamos ajudar na construção do reino. Vem a leitura de Paulo aos Coríntios, justamente, cada um de nós deve guardar o nosso corpo, deve administrar bem o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Nós somos corpos místicos de Cristo, porque Cristo habita em nós. Olha, no dia do batismo do Senhor, revelou a Trindade que habita em cada um de nós pelo batismo, nos concedendo a grande filiação divina. E agora, aqueles que são batizados também são chamados. Então, o Evangelho agora apresenta
João Batista, que outrora batizou o Senhor no Rio Jordão, agora vê o Senhor passar e ele diz para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus. Essa é uma bela atitude de um líder que não quer puxar as atenções para si, mas puxa a atenção para aquele que é maior, aquele que é o principal, o Cordeiro de Deus. As pessoas que exercem uma liderança na igreja ou na comunidade, que puxam a atenção para si e esquecem de apresentar o Cordeiro de Deus, aqui é uma liderança falida. É um reino de Deus que não vai para frente. Temos que imitar João Batista, que sempre tem a intenção de apontar para o maior. E esse maior é o Cordeiro de Deus. É aquele que está conosco sempre. É aquele que caminha conosco. E justamente esses dois discípulos foram atrás do Senhor. E o Cristo pergunta: o que procuras? E eles simplesmente respondem: onde moras? E o Senhor diz: vinde e vede. Esse momento foi uma experiência do encontro. Agora, uma experiência do encontro que provocou naqueles dois discípulos mudança. Eles agora querem ficar com o Mestre. Mas além de ficar com o Mestre, eles querem também anunciar aos outros. Foram lá anunciar a Pedro: Pedro, nós encontramos o Cordeiro de Deus. E Pedro se interessa para viver esse Cordeiro de Deus. E quando se encontra com ele, o Senhor olha para aquele homem. Pedro, nesse belo olhar. Então, diante desse belo olhar, agora Jesus diz: tu és Cefas, que quer dizer pedra, que vai ser um homem muito importante para o Senhor. Apesar do Senhor perceber que vai haver algumas negações, mas mesmo assim, Pedro se torna importante para Jesus. Irmãos, irmãs, Pedro, quando fala pedra, quer significar uma pessoa segura, uma pessoa firme, uma pessoa que vai estar disposta a suportar todos os desafios. No século XIX, os pregadores diziam sempre aos cristãos que cada cristão deveria ser apaixonado por um dos 12 apóstolos, por causa da coluna da igreja. Os apóstolos são as 12 colunas da igreja. E então os pregadores sempre diziam: olha, na vida do cristão, alguém tem que se assemelhar sempre com um dos apóstolos. Por quê ter essa semelhança com os apóstolos? Porque eles foram homens que, com todas as fraquezas que tiveram, mas foram homens de coragem, de incendiar o mundo inteiro a palavra de Deus. Homens de coragens, homens de desafios, homens de Deus, e que quando encontravam uma dificuldade, isso não era problema para eles. Estavam dispostos a enfrentar os desafios. Por isso que alguns pregadores do século XIX diziam: olha, cada um de nós deve ter um apóstolo como devoção principal para nós. Porque ao olhar para ele, invocar a ele, nós vamos pedir também força para enfrentar as nossas tribulações, força para enfrentar as nossas dificuldades,
força para enfrentar os nossos problemas. Então, hoje eu perguntaria aqui, você é devoto de qual apóstolo? Qual o apóstolo que você tem devoção? Para você justamente hoje ser essa grande coluna da igreja. Você olha para qual apóstolo o que ele te ensina? O que ele coloca na sua vida? O que ele coloca no seu coração? Eu creio que, olhando para a virtude desses apóstolos, um grande sentido que vai dar para a nossa fé é a perseverança, é a nossa caminhada na igreja, é a nossa força na vida da igreja. E hoje, o que essa liturgia está sinalizando para nós? Escutar o Senhor. Depois de escutar, seguir. Como Jesus disse para os apóstolos: vem e segue-me. Ter essa coragem de seguir, mas uma coragem para sempre, de não parar no meio do caminho, de não desanimar. Amados filhinhos, então, olhando esse caminho dessa liturgia de hoje, Deus faz um chamado a cada um de nós. E um chamado para o serviço. Um chamado para anunciar. Um chamado para testemunhar. E hoje, Padre Rodrigo Celso, você vai gravar bem essa data de hoje e olhar a primeira leitura. Você terá que ser Samuel, terá que ser Eli, mas também João Batista. João Batista para mostrar a todos nós sempre o Cordeiro de Deus. Ser João Batista para enfrentar os desafios no mundo de hoje, na nossa paróquia, em qualquer lugar aonde você viver, ser esse João Batista que vai apresentar sempre ao irmão o Cordeiro de Deus. E o quarto sinal, ser Jesus Cristo para nós. Nós, aqui em Magé, temos fome de Deus. Temos fome do Senhor. Então, a partir de hoje, saiba que talvez você possa perguntar a você mesmo o que você veio fazer aqui. É ser Jesus Cristo para nós. Um Jesus Cristo que sente as nossas dores. Um Cristo que sente as nossas dificuldades. Por exemplo, não para assustá-lo, mas de ontem para hoje já houve tiroteio, né? Na Vila Nova, tiroteio na Ampla, tiroteio na Lagoa, tiroteio na Barbuda. É esses desafios. Por isso que você tem que ser Jesus Cristo para nós. Tem muitas pessoas sofrendo. Só nessa história toda, umas 9 pessoas baleadas chegando no hospital. Então, é essa que é a nossa realidade. Mas uma realidade que temos que rezar, que temos que lutar por justiça, temos que lutar por igualdade, temos que lutar também de modo muito especial pela vida dos nossos irmãos sofredores. Então, aqui é que está o nosso grande caminho. Hoje, você vem a essa terra de Magé para ser Jesus Cristo e João Batista. Porque também não resta dúvida que vai haver alguém para nos impedir de viver o caminho da santidade. Vai haver alguém que vai nos impedir para
viver o caminho de Deus. Então, por isso, hoje, de um modo especial, você tem que ser João Batista e Cristo. E guardar como sinal aquele que o entende para dialogar como Samuel e como Eli interpretar os sinais dos tempos hoje e nos indicar o caminho de Deus. Amados filhos, nesta noite, levamos para a nossa casa também esse chamado. Deus chama cada um de nós aqui. Chama para quê? Para também doar a vida pelo outro, doar a vida pelo próximo, doar a vida pelas pessoas. Por isso, precisamos nós colocar a nossa disponibilidade nas mãos de Deus, para que Ele também possa agir por nós, para que possamos também viver muito mais o sinal da justiça, o sinal da paz, o sinal da alegria e o sinal desta presença de Deus em nós. Então, mais uma vez, meu irmão, eu repito, se você der Cristo para nós, será para todos nós uma grande importância, porque Ele é o nosso grande tesouro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.